Bom, nós estamos recebendo aqui o deputado estadual Marden Menezes, que é do PSDB, e vai conversar com a gente a respeito deste cenário e também de outros assuntos. Deputado Marden, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Esse cenário impõe à oposição que tipo de missão? Não só de olho na fiscalização da gestão, mas também de olho em 2018. Muito boa tarde. Bom, boa tarde, Joelson, Elivaldo e telespectadores da TV Cidade Verde. Muito obrigado pelo convite. É um cenário onde fica caracterizada a articulação política do atual governador. A Assembleia hoje recebe praticamente o 15º suplente, numa grande aliança, né, num arco que se faz baseado principalmente na ocupação de cargos do governo. Isso você vê como um aspecto negativo. E isso pesa bastante na máquina, né, que se torna uma máquina robusta, menos eficiente, que custa mais para o contribuinte, para o cidadão. E, por outro lado, traz, vamos dizer assim, como bem disse o Elivaldo, essa perspectiva de que há uma tranquilidade, vamos dizer assim. Geralmente, os governos que procuram se cercar de tantos partidos e tantas forças, busca uma estabilidade política. Contudo, é preciso analisar se as ações de governo, de fato, estão atendendo às demandas e às expectativas da população, seja na segurança, seja na própria infraestrutura, na saúde. Eu diria que o Piauí precisa de um perfil que governe menos para os políticos e mais para atender às demandas da população. De fato, nesse quesito, o governador ele tem sido muito hábil e também conta com a fragilidade de partidos ou de forças políticas que preferem, muitas vezes, a sombra ou a tranquilidade de estar debaixo do cobertor, do guarda-chuva governamental, ao invés de permanecer na linha, né, na sua posição onde a população colocou. Quando termina a eleição... Então você está fazendo uma crítica aos ex-opositores, ou então, e de alguma maneira também à oposição, a quem está na oposição, que não consegue atrair forças também. Eu não posso condenar, cada um direciona a sua carreira, a sua posição política, o seu projeto para aquilo que acha que é mais válido ou mais importante para a sua região, para o seu município ou para qualquer outra ideia. Cada um é cada um. Mas eu não posso deixar de criticar, e esse fato não é só no Piauí, é no Brasil inteiro, dado o sistema ser um sistema extremamente confuso, complexo, onde partidos, por exemplo, que estão alinhados com o governo federal, a nível de Estado, adotam uma posição política completamente destoante. E essas contradições é que fazem do sistema político e eleitoral brasileiro esse sistema que aí está caduco, velho, arcaico e que acaba sendo um campo fértil para o caixa 2 da vida, para o excesso de fisiologismo e outros fatos. Não estou fazendo uma crítica específica direcionada a alguém. Claro. Nesse caso, por exemplo, da Assembleia, eu já fui suplente, sei analisar a questão sob os dois ângulos, vejo o Bessazinho, né, como chamo, um cidadão de bem, tem uma boa relação com a sua família. Oeiras é uma cidade importante, tem grupos políticos fortes. Agora, convenhamos, o governo colocar 15 suplentes numa casa legislativa de 30, quer dizer, é algo, na minha opinião, desnecessário. Né? Desnecessário por conta do momento em que nós estamos vivendo, né? Um momento em que se necessita de contenção de despesas. Agora mesmo, o governo, para fazer investimentos, teve que recorrer a um empréstimo e nós, da oposição, fomos tão compreensivos que votamos a favor, porque estamos diante de uma situação que o Estado não tem dinheiro para investir.
Nós fomos compreensivos e aprovamos o empréstimo. Mas não seria interessante o governo economizar, por exemplo, na questão de ocupação política de cargos e ter mais dinheiro próprio para investir? Não seria melhor? Então, essas reflexões, elas têm que ser colocadas de uma maneira amadurecida para que o telespectador, o cidadão, possa fazer a sua análise. Agora, eu vejo assim que num legislativo, né, onde metade da casa de certa forma adveio de articulações políticas, isso enfraquece a própria independência do poder legislativo. O que dirá da posição de fiscalizar, que compete aos parlamentares de oposição. Agora, deputado, e o PSDB, o partido que o senhor dirige, inclusive, aqui no estado do Piauí, como é que se situa nessa conjuntura? O que aponta para a oposição no estado do Piauí? Olha, como eu tenho dito, não há necessidade de uma sangria desatada. O Brasil tem tantas pautas hoje extremamente urgentes e necessárias, e o Piauí da mesma maneira. A crise que aí está, a própria Lava Jato e os seus desdobramentos, uma reforma política que nós não sabemos se vai acontecer ou não e em que termos ela se dará. De forma que é precipitado qualquer lançamento de nomes ou qualquer conjectura nesse momento, há mais de um ano para o pleito eleitoral. O que se sabe, na verdade, é que há um nome natural e deve se destacar, e é um nome forte, que é o nome do atual governador, porque, além de ser o atual governador, tem o direito à reeleição. Deputado, o senhor não acha que com a base política que possui. E os grupos ou as forças que não concordam com o modelo que aí está, haverão de apresentar uma alternativa, ou mais de uma alternativa, homem ou mulher, jovem ou mais experiente, mas que possa fazer o contraponto e dar ao cidadão o direito de escolha. Doutor, mas não acha eu não lembro de ter WO em eleição para governador no Piauí. Muito pelo contrário, a história mostra que muitas surpresas aconteceram ao longo dos anos, principalmente das eleições mais recentes. Doutor, a impressão minha, a sua postura e da oposição é cautelosa demais. Você falou, o governador está aí, é o único colocado, que está posto, já tirou, através de articulações, colocou 15 suplentes, a Assembleia, a questão da independência da Assembleia, e a oposição, me parece, não lança logo um nome, não coloca logo um nome para discussão. Não seria uma postura um pouco passiva para quem pretende reverter o muito cenário? Pelo contrário. Essa postura ela deve ser cautelosa, exatamente pelos fatos já expostos. Nós temos no Brasil uma crise instalada política cujos desdobramentos repercutem diretamente nos estados. Não há como negar que todos os fatos, até mesmo a recente delação da JBS, repercute no país, no mundo inteiro, mas tem influência direta na realidade política nos estados. Existe uma reforma política que, por exemplo, se for aprovado o distritão, a ordem dos mais votados para as vagas no legislativo, deputados estaduais e deputados federais, muda completamente o cenário. Nesse sistema se desvaloriza o partido e se valoriza mais as pessoas. Então, todas essas nuances, elas estão aí por acontecer em 2017. E não há como antever ou antecipar com precisão o desfecho de toda essa problemática. Então, eu diria que a cautela, ela deve sim acontecer, não deve haver nenhuma sangria desatada, e digo mais, a discussão não passa, na minha opinião, pelo nome, mas pelo perfil. O que a oposição tem que buscar é um perfil que aponte um modelo diferente do que está. E caberá à sociedade escolher qual o melhor perfil. Bom, o perfil que hoje está é um perfil que governa com ampla base política, né? Com 15
colegas suplentes na Assembleia, que ao invés de estar cortando despesas, está criando cargos e fazendo despesas. O perfil que contrapõe a esse modelo é um perfil que vai buscar mais a eficiência, que faça sim o trabalho de articulação política, mas que não tenha que chegar a esse ponto. Por exemplo, Oeiras. É a primeira vez que eu vejo na história todos os grupos políticos alinhados, vamos dizer assim, juntos, né, no mesmo sistema. Então, isso tem um custo, um peso para a máquina e para o contribuinte, para a sociedade. É bom que se diga, não está se cometendo nenhuma ilegalidade. Não é questão de ilegalidade nesse ponto, mas é uma questão de dar prioridade. E o outro perfil tem que priorizar outras questões que não essas. Assim, como eu penso, e a gente vai ter toda a calma. E claro, não é porque se está na oposição também, Joelson, que vai se trabalhar contra aquilo que é de interesse público simplesmente por ser da oposição. Tanto que as matérias de interesse do Piauí, que não tiveram nenhum tipo de contestação ou de indício de erro, de falha ou de ilegalidade, elas têm tido a compreensão da oposição. Tá certo. Queria agradecer ao deputado Marden Menezes, muito obrigado pela participação aqui. O Maurício está mandando um abraço, dizendo que concorda com o senhor. Está assistindo o Jornal do Piauí, falando que concorda com os seus conceitos de gestão Pedra Mole. Maurício do Pedra Mole está mandando a mensagem aqui. Agradeço, muito obrigado ao Maurício e a todos que nos acompanharam.